Sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, o nosso grupo de oração online será conduzido pela Nayana Cavalcante, piauiense, agora vivendo lá em São Luís, no Maranhão, e a Laura e o Samir, que vão conduzir o Ministério de Música e Artes. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo nos ilumine para que a palavra de Deus, nesse tempo de pandemia, possa prosseguir sendo proclamada, a verdade que muda a nossa vida através da internet, por essa ferramenta que tem nos sustentado, onde formalmente nós não conseguimos fazer, que é o grupo de oração. Sejam todos bem-vindos. Ei, boa noite. Laura, Samir. Oi. Boa noite, gente. É um prazer estar servindo hoje com o grupo Famílias de Deus. E nós queremos louvar ao Senhor, trazendo alegria, aquecendo os nossos corações nesse tempo de pandemia, para que a nossa esperança ela não se esmoreça. Então, assim, a gente começa o grupo alegrando os corações, abrindo um sorriso e louvando ao Senhor. Vamos assim iniciar. Abra um sorriso, porque o Senhor contigo está. Tudo que era quieto ficou para trás. Deixa Deus te alcançar e te contagiar. A verdadeira paz que o mundo não dá. Alegra-te e sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara o abraço ao seu encontro vai. O que foi agradável será. Alegra-te e sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara o abraço ao seu encontro vai. O que foi agradável será. Abra um sorriso. Abra um sorriso, que o Senhor contigo está. Tudo que era velho, deixa Deus te alcançar e te contagiar. A verdadeira paz que o mundo não dá. Alegra-te e sempre no teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara ao seu encontro vai. O que bom e agradável será. Alegra-te e sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara o abraço ao seu encontro vai. O que bom e agradável será. Se alegrou o Senhor ao ver-nos reunidos na paz. Em sua bondade ordenou que nos amemos cada vez mais. Alegra-te e sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara a abraço ao seu encontro vai. O que foi agradável será. Talvez você não possa abraçar o seu encontro. Hoje, Deus que vai ao teu encontro. É Deus que vai abraçar o teu coração, abraçar talvez as tuas tristezas, as tuas angústias. E hoje Ele leva esse fogo, esse calor ao teu coração, através da internet, sim. E bendito o Senhor, bendito seja Deus, porque nós temos essa ferramenta. Nós podemos falar o nome do Senhor, falar em nome do Senhor, louvar ao Senhor.
E a boa nova ainda está sendo proclamada, graças a Deus, né? De uma maneira diferente, de uma maneira nova, mas a palavra de Deus está sendo levada. E tudo isso tem a mão de alguém muito especial, alguém que é silenciosa, que é discreta, mas que está sempre conosco, que intercede por toda a humanidade, aquela que é um presente de Deus para nós, Ele que nos deu ela como mãe, Nossa Senhora, Maria Santíssima. E hoje nós queremos também louvar, cantando ela que foi escolhida, né, entre todas as mulheres para ser o Senhor, para ser nossa mãe. Vamos nos alegrar também porque Nossa Senhora, ela ora por nós, ela intercede por nós a todo instante. Vamos louvar, então, por essa mãe tão querida, tão amorosa, tão doce, que está conosco em todos os momentos. Vamos cantar. Uma entre todas foi a escolhida, hoje com Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Olha, Deus, pecadores dessa terra, olha, Deus, povo que Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Ela que é mãe, vem também interceder por nós. Nós podemos pedir a Maria, podemos pedir em oração que o Espírito Santo hoje venha com força sobre nós, venha trazer renovo, venha aquecer os nossos corações. Nós temos recebido muitas notícias difíceis, uma realidade dura, mas o Senhor, é Ele a nossa força, é Ele quem nos conduz, é para Ele que os nossos olhos, os nossos corações se voltam nesse mundo. Ele que é a nossa única esperança. E Ele é a nossa única esperança porque não existe outra forma, outro alguém a quem recorrer. Nós só temos um Deus, nós só temos Jesus Cristo. Ele é o nosso único Deus. E Ele hoje estende a sua mão para nos alcançar. Você na sua casa, onde você estiver, pode ir elevando a sua voz, vá orando e pedindo que o Espírito Santo de Deus possa te visitar. Da forma que você está, triste, alegre, preocupado, talvez, mas que o Senhor possa se fazer presente no teu coração, possa fazer morada em você. O Espírito Santo venha habitar em nós hoje, afastando de nós toda negatividade, toda tristeza, toda angústia, e venha trazer o calor, venha aquecer os nossos corações. Mais uma vez, nós pedimos. Se você acha, talvez, que já viveu toda experiência possível com Deus, sabe que Deus tudo renova. Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele pode criar coisas novas, coisas que você não pode nem imaginar.
Então, peça hoje uma experiência, não, Deus, uma experiência de renovo, um novo batismo. Deus venha renovar suas esperanças, que Deus venha transbordar o seu coração de paz. A paz do Senhor, que não exclui os nossos problemas, mas que nos faz ter a tranquilidade até inexplicável habita em nossos corações. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Clamemos, Santo Espírito de Deus, cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, e me contenterei sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de fogo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me contenterei sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de fogo.
Vem que desce vem como Pentecoste e enche-me e assim, nesse momento, o coração repleto da tranquilidade, da presença de Deus nós possamos derramar o nosso coração aos pés de Deus, abrir mão das nossas preocupações e entregar completamente nas mãos do Senhor, para que Ele faça o que é melhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu enxerga além dos nossos olhos, e é por isso que nós queremos entregar todo o nosso ser, tudo que somos, em Tuas mãos, abandonados, deixa e abrir os nossos corações para que essa palavra nos preencha completamente, que a nossa inteligência esteja aberta para o que Tu quer nos anunciar hoje. E assim nós rezamos, intercedendo pela nossa irmã Ana, que vai pregar. Pedimos que o Santo Espírito de Deus seja derramado sobre sua vida, sobre seus anseios, sobre seus projetos, sobre sua família. Pedimos que Nossa Senhora passe à frente nessa noite, nessa pregação, que muitos corações sejam alcançados através da Nayana, que hoje é canal da graça para nós, para todos nós. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre a vida dessa irmã tão cara para nós. O Senhor que sonda o coração da Nayana, dá aquilo que ela necessita, Senhor. Que o Teu amor seja transbordado, Senhor, na vida dela. Que ela seja luz, sal e luz, por onde quer que ela passe. Por onde quer que ela passe. Vem comigo, Pentecoste, Espírito, Espírito, que desce vem comigo, Pentecoste, enche-me de novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. Boa noite, grupo de oração Família de Deus. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, poder partilhar da palavra. Meu nome é Nayana, eu faço parte do grupo de oração Mensageiros da Paz, que fica na Arquidiocese de São Luís, onde eu moro. E eu morei algum tempo aí em Londrina, então fiz muitos amigos. E esses amigos, Marcelo Bernini me convidou para fazer esse momento da palavra com vocês. O nosso tema de hoje está passando aí embaixo. Diz assim: tudo pode ser mudado pela força da oração. Irmãos, tudo pode ser mudado pela força da
oração. Eu serei breve, porque não convém a gente alongar muito, devido a ser assim pela internet. Vamos começar falando sobre o que é oração. E para falar sobre o que é oração, nada melhor do que a gente pegar o catecismo da Igreja Católica e ver aqui o que é que o catecismo diz que é oração. E para falar sobre oração, o catecismo se vale nada mais nada menos de Santa Teresinha do Menino Jesus. O conceito de oração que está presente aqui no catecismo da Igreja Católica é o conceito de oração de Santa Teresinha do Menino Jesus. E diz assim no número 2559. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Esse primeiro conceito é de São João Damasceno, mas aí o catecismo continua. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. E aí no conceito de oração, que é no número 2558, diz assim, que é o conceito de Santa Teresinha. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Eu vou ler mais uma vez para você, mas depois você pode pegar o seu catecismo no número 2558 e ler o que Santa Teresinha diz para que ela acha que é oração, o que ela sente que é oração, e aqui a igreja confirma no catecismo. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. O que Teresinha quer dizer? É um impulso, é algo mais forte do que ela pode perceber, é algo que vem de dentro, é algo que ela às vezes nem consegue controlar, é um impulso, vem de repente. Essa vontade de falar com Deus, essa vontade de estar com Deus, porque a oração é isso, irmãos, é um diálogo entre você e Deus. E ela diz, é um olhar lançado ao céu, é o momento em que ela se volta para o céu, que ela se volta para as coisas de Deus. Um grito de reconhecimento e amor, que ela reconhece que Deus é Deus, que ela reconhece o amor que ela tem por Deus, no meio da provação ou no meio da alegria. Quer dizer que a oração, nós precisamos estar em oração, tanto na provação quanto na alegria. Então, Santa Teresinha ensina para nós o que é a oração. E o nosso tema diz, tudo pode ser mudado pela força da oração. Se tudo pode ser mudado, por que às vezes nós pedimos e não acontece? E não é mudado? Por que às vezes a gente reza por uma coisa, por uma situação, e essa situação não muda? E aí o Catecismo da Igreja também nos responde. Lá no número 2737, o Catecismo começa citando São Tiago, capítulo 4, versículo 2 a 3, que diz assim: Não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Queridos, o que é que o Catecismo reforça aqui dessa palavra de São Tiago para nós? Nós não recebemos, nós não temos aquilo que pedimos, porque muitas vezes nem pedimos. E não recebemos quando pedimos, porque pedimos mal.
Se você tem rezado por algo na sua vida e essa situação não tem mudado, pode ser que você esteja pedindo mal. Ora, se eu estou pedindo mal, como faço para pedir bem? Como faço para ter uma oração, para fazer uma oração que tenha força? Porque o nosso tema diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. Se eu não estou recebendo é porque essa oração não tem força. Como é que eu faço para fazer uma oração, para ter uma oração que realmente é eficaz, é efetiva, é eficiente? Santo Agostinho, ele diz para nós que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Como eu faço para ter essa oração de força? Para pedir bem? E aí eu vou levantar 3 pontos com vocês, tá? O primeiro ponto, para nós fazermos uma boa oração, para nós pedirmos bem, fazermos uma oração que tenha realmente força, é preciso que a nossa oração seja humilde. Precisamos fazer uma oração humilde, uma oração com humildade. Como fazermos essa oração, uma oração com humildade? Eu gosto muito de uma passagem que está em Mateus, capítulo 15, no versículo 21 a 28. Pega a tua Bíblia e abre no Evangelho de São Mateus, capítulo 15. Ô, Vânia, querida. Enquanto isso, gente, enquanto você abre aí, olha só, você pode deixar o seu comentário aqui e a gente vai vendo os comentários de vocês. Mateus, capítulo 15, de 21 a 28, que é o encontro de Jesus com a cananeia, a mulher cananeia. Vamos lá, diz assim: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Queridos, e eu refletia sobre essa palavra e me coloquei no lugar da mulher cananeia. Peço que você faça esse exercício agora. Você que é pai, você que é mãe, tem seu filho doente, muito doente, já tentou de tudo e não conseguiu a cura do seu filho. E de repente você vê um homem, um profeta, que realiza grandes sinais, grandes milagres. E vem no fundo do seu coração a certeza de que aquele homem é capaz de curar o seu filho. E você está disposto a tudo para tentar falar com esse homem e pedir que ele faça uma intervenção divina. E quando finalmente a mulher cananeia, aquela mulher que era pagã, que não era do povo escolhido, que não era do povo de Israel, ela chega diante do Cristo e ela faz a sua oração. E Jesus diz para ela: olha, os sinais são para a casa de Israel, para o povo de Israel. E ela faz uma oração tão poderosa, tão humilde,
que o coração do Cristo, naquela hora, ficou totalmente abrandado. Ela arrebentou o coração de Jesus, ela chegou com uma oração tão forte, tão potente, que o Cristo foi incapaz de se negar a ela. Queridos, se nós chegarmos diante do Cristo, na mesma atitude da cananeia, será impossível ele negar a nós. Ela foi tão humilde, ela se colocou na situação de um cachorrinho. Ele disse, eu não posso dar o pão dos filhos. Ela disse, Senhor, mas eu quero uma migalha. Uma migalha. Como um cachorrinho come a migalha que cai da mesa. Amados, os judeus, eles tinham o costume de fazer uma oração, no tempo de Jesus, fazer uma oração todo dia, né? Eles agradeciam a Deus por não ter nascido pagão, por não ter nascido mulher e por não ter nascido cachorro. Então, essas três qualidades, essas três tipificações que era aquilo que o judeu abominava, que ele agradecia a Deus por não ter nascido assim, todas as três a mulher possuía. Ela era pagã, mulher, e se colocou no lugar do cachorrinho diante de Jesus. E Jesus, vendo tamanha humildade, a oração da mulher foi atendida. A única coisa que o Cristo conseguiu foi dizer, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. Realmente, ela teve muita fé, mas ela se humilhou se colocando na situação do cachorro, e ela sabia o quanto os judeus consideravam o cachorro algo humilhante. E ali ela não fez, sabe, a atitude mesmo de mãe, amor pelo seu filho, que está tão desesperado, se humilha para conseguir. Eu tenho uma amiga que ela diz, eu não sou mãe, que a mãe, ela diz assim, que você descobre a capacidade de se humilhar quando você se torna pai e mãe. Que você é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho, você perde a vergonha de pedir ajuda, porque não é mais para você, é pelo seu filho. Então, o primeiro ponto que a gente precisa para ter uma oração forte, capaz de mudar qualquer situação, é a humildade. Escreve aí nos comentários. Uma oração humilde, uma oração de quem se humilha. O segundo ponto é uma oração de fé. Uma oração feita com fé. E para a gente ver essa oração feita com fé na palavra de Deus, nós vamos até essa passagem que eu amo, que é centurião, servo do centurião. Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Vou aguardar você procurar aí Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. A Heloína Berlon está pedindo oração pela cura do seu filho Anderson. Heloína, nós vamos rezar aqui pela cura do Anderson. Eu acho que contrataram minhas amigas para entrar aí nos comentários e falar de mim, olha aí. Então, queridos, vamos lá. Você já pegou Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Diz assim. O servo do centurião, tendo concluído todos os seus discursos ao povo, e o escutava, entrou. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos, e o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião, que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor,
pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Mesmo Jesus então foi com eles, e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas disse somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. E a outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para o povo que ia seguindo, disse, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Queridos, essa passagem aqui dá um retiro. Mas, vamos lá. A idade está chegando, eu não estou mais enxergando direito, sabe? Tem que usar óculos. Tá incrível o negócio aqui. Mas vamos lá. Jesus entrou em Cafarnaum e o centurião tinha um servo. O servo do centurião estava muito doente. Esse servo do centurião era muito estimado por ele. O que é um centurião? Um centurião é um soldado romano que chefia uma centúria. Ele é chefe de 100 soldados, centúria, né? 100 soldados. Então, esse centurião, ele não é do povo de Israel. O centurião, ele é romano. Ele é um romano. Vocês sabem que na época que Jesus nasceu, a terra de Jesus tinha sido conquistada pelo povo, pelos romanos, pelo Império Romano. E haviam ali vários soldados naquela região que faziam a guarda da região. Então, o centurião, ele, apesar dele ser enviado do Império Romano, ele, pelo jeito, era uma pessoa legal. Por que ele era uma pessoa legal? Porque ele era querido lá na cidade de Cafarnaum, porque ele tinha construído uma sinagoga para os judeus. O que é a sinagoga para o judeu? A sinagoga para o judeu era um lugar onde eles se reuniam para estudar, para rezar, para se encontrar, para ler a palavra de Deus. Então, era um lugar muito é um lugar muito importante ainda hoje para os judeus, a sinagoga. E esse centurião tinha construído uma sinagoga para os judeus. Esses judeus, vendo que o centurião estava muito triste, porque o servo dele estava à beira da morte, esses anciãos de Cafarnaum, judeus anciãos de Cafarnaum, foram até Jesus fazer o papel de intercessão. Olha só que maravilha. Teve aqui nessa questão uns intercessores que foram até Jesus pedir pelo servo do centurião. E eles dizem assim, ele bem merece que lhe faças esse favor, porque ele é um amigo da nação. Então, esse centurião, ele é um homem que é um amigo. Mas ele é um pagão. Ele não pertence ao povo de Israel. Nós já vimos Jesus dizer lá na passagem da Canané que ele veio preferencialmente para a casa de Israel. E mais uma vez nós vemos aqui Jesus fazer um milagre para alguém que não pertence ao povo de Israel. E Jesus se desloca até a casa do centurião. Mas antes de Jesus chegar na casa do centurião, o centurião disse não. Eu não sou digno que ele entre na minha casa. Por quê? Por que ele diz isso? Atenção. Ele fala isso porque para o judeu, a casa de um pagão é um lugar impuro. Ele não podia botar os pés, se ele botasse os pés na casa do pagão, depois ele tinha que fazer uma purificação. Então,
o centurião pensa, não, esse homem é um profeta, é um homem de Deus, eu não sou digno que ele entre na minha casa, porque a minha casa é uma casa impura, porque eu sou um pagão. Mas, se eu, centurião, que sou subalterno de um general, de um governador romano, eu tenho os soldados da minha cintura que me obedecem, que fazem tudo o que eu mando, esse homem de Deus, muito mais ele, tem o poder de, com a sua palavra, realizar essa cura. Então, aí ele vai e diz, olha, assim, eu não sou digno que você entre em minha morada. Ele manda um recado para Jesus. Mas eu sei que eu sou obedecido. Então, eu sei também que se você falar, vai acontecer o milagre. E realmente, Jesus fica muito tocado. Jesus fica tão tocado com as palavras do centurião que ele diz, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Queridos, a nossa atitude de fé é capaz de transformar as situações pela oração. Uma oração realizada com fé. Uma fé como a do centurião, que diz, olha, nem precisa Jesus vir aqui. Não precisa. Lá de onde ele está, se ele disser o que ele disser, eu sei que o céu e a terra vão obedecer às palavras dele. Precisamos ter a fé como a fé do centurião. Vou só perguntar para vocês, vocês podem colocar aí nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Para nós termos uma oração forte, uma oração capaz de mudar as situações, precisamos fazer uma oração na atitude de humildade, uma oração humilde, uma oração na atitude de fé, uma oração com fé. E o terceiro passo precisa ser uma oração persistente. Uma oração persistente, uma oração perseverante. E para ver uma oração persistente e perseverante, a passagem que nós vamos ver ainda aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8. Então, pega a tua Bíblia e abre no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. Que diz assim, a parábola do juiz iníquo. Sempre que eu penso em oração, em uma oração perseverante, uma oração persistente, uma oração que realmente consegue o que quer, sempre vem no meu coração essa passagem do juiz iníquo, que eu acho muito interessante, acho até engraçado, e diz assim, propôs-lhe Jesus uma parábola, para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo, orar sem cessar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto?
Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Queridos, olha só. Às vezes a gente acha que as demoras de Deus são muito longas, não tem fim. A gente até pensa assim em Santa Mônica, que rezou durante 10 anos pela conversão de Santo Agostinho. Mas olha só, essa parábola do juiz Inico. Imagina a situação. Acho que não é muito difícil de imaginar, não. Porque está um pouquinho parecido com o que a gente tem vivido ultimamente, com nossos juízes. Principalmente um certo Supremo. Que diz assim: o juiz está lá, todo dia ele vai trabalhar. E quando ele chega, está aquela senhorinha. Imagina aquela senhorinha lá, todo dia, sentada lá em frente ao fórum, esperando o juiz. Aí o juiz vai entrando no fórum e ela chega, aborda o juiz e diz: por favor, julgue a minha causa, resolva a minha causa. Eu lhe peço, por favor. E aí ele despreza ela. Todo dia, todo santo dia. Até que chega o dia que o juiz diz assim: para, que eu não aguento mais essa velhinha todo dia aqui, me importunando. Queridos, aí ele pensa: eu sou supremo, sou todo poderoso, não estou nem aí para ninguém, mas eu vou atender essa senhorinha porque eu não aguento mais. Ela fica aqui o tempo todo na porta da minha casa, na porta do meu trabalho, ela pede, ela fala, ela bota na rede social, eu não aguento mais. E aí ele atende. Ele atende não porque ele queria ser justo, mas ele atendeu para se livrar dela. Para se livrar. Queridos, quantas vezes nós também fazemos coisas, nem que seja para a gente se livrar. Eu vou fazer isso aqui para me livrar de fulano, para me livrar da cobrança, para me livrar. Muitas vezes, até no trabalho da gente, tem uma pessoa cobrando, vou fazer logo para esse fulano não ficar o tempo todo me cobrando isso, eu não aguento mais. A gente faz para se livrar. E aí Jesus diz: ora, imagina Deus que é justo. Se uma pessoa que é injusta faz justiça só para se livrar, imagina Deus que é justo. Imagina você todo o tempo com o texto na mão, diante do Senhor. Ó, Senhor, estou aqui de novo. Ó, Senhor, estou aqui. E eu estou aqui. E mais uma vez, eu estou aqui. E de novo, olha, eu estou aqui. E reza. E um dia, e 2 dias, e no outro dia, e no outro também, e no outro sim também. E de manhã, e de tarde, e de noite. O Senhor vai te atender. Porque o coração de Jesus é tocado pela nossa perseverança. É tocado pela nossa persistência. Sim, queridos. Só existe um caso no qual Jesus pode não te atender. É se aquilo que você pediu for algo que não vai te fazer bem. For algo que não vai te fazer feliz. For algo que não vai trazer a tua salvação. Aí, nesse caso, você pode até fazer uma oração humilde, uma oração com fé, uma oração perseverante. Mas o Senhor não vai te atender. Se aquilo não for para a tua salvação, para a salvação da tua alma, o Senhor não vai atender. O que me resta? Se mesmo fazendo uma oração humilde, uma oração com fé, uma oração perseverante, eu não fui atendida,
Resta a mim resiliência, resignação e aceitar que o plano de Deus, que a visão de Deus sobre mim, sobre a minha vida, é muito maior do que o que eu posso imaginar. E Ele enxerga um bem em todas as coisas. Ele enxerga uma provação, uma situação que eu preciso passar. Ele enxerga que naquela situação que eu estou passando, eu preciso passar por ela para crescer, para amadurecer. E que daquela situação, Ele vai levar, conduzir até a minha salvação. Nesse caso, a situação pode ser que não mude. Mas, queridos, tudo pode ser mudado pela força da oração. Uma oração que é um diálogo com Deus. Eu olho para o céu, eu olho para Deus e Deus olha para mim, para o meu coração. O meu coração se sente impulsionado a encontrar a Deus. Como diz Santo Agostinho, a oração é a força do homem e é a fraqueza de Deus. E a gente viu, através do Evangelho da Cananeia, do servo do centurião e do juiz Iníquo, que se nós fizermos uma oração com fé, uma oração humilde e uma oração perseverante, a nossa oração terá muita força para mudar qualquer situação, para tocar o coração de Jesus, para que Ele haja em nosso favor. Pois com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Uma oração forte é uma oração com fé, uma oração humilde e uma oração perseverante. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, eu vou rezar por você. Senhor Jesus, eu peço pelo grupo de oração Família de Deus, por todos os irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora. Peço por eles e peço pelas suas famílias. Toca, Jesus, os seus corações. Ouve, Senhor, as orações de cada um dos meus irmãos. Tu sabes, Senhor, o que os seus corações têm pedido, todas as provações que eles têm passado nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia. Dá a eles, Senhor, a graça de ser ouvido por Ti. Ouve, Senhor, os rogos dos meus irmãos. E se for para a salvação das suas almas, se for para a salvação das suas famílias, concede a eles o que eles têm pedido. Nós vamos orar agora com o nosso Ministério de Música, Ministério de Música do meu grupo de oração Mensageiros da Paz. Pedindo que a nossa oração possa subir aos céus, que a nossa oração possa ser humilde, que ela saiba esperar de Deus e ser persistente. Que a nossa oração graça diante de Deus. Que os nossos anseios, que os nossos desejos, os nossos projetos só sejam construídos no nosso coração depois de já ter passado pelo coração de Deus. Que antes de ser focado em nós, o desejo, que essa vontade já tenha passado pelo coração do Senhor. Nós pedimos isso. Nossa vida, nosso ser, mas que passa por isso. Porque nós só queremos bem disso. Queremos ser alcançados pelo teu amor, pela tua graça e pela tua vontade na nossa vida.
porque tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós. Assim, então, nós pedimos cantando. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Venhamos com carinho, venha assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Pois ele vive, ele reina, ele vive, ele reina, ele é Deus, nosso Senhor, ele vive, ele reina, ele é Deus, nosso Senhor, Jesus. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Amém. 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 Marcelo, nós estamos ouvindo você, nosso coordenador. Pode dar a sua palavra. Então,
Eu partilhava com o meu povo aqui, né, com os perseverantes, pessoal do grupo de oração, que a Nayana era uma das minhas formadoras, né? Assim como Lucimar Mazieiro, Vinícius Simões, Carlos César Salles, né? Frederico Mastroangelo, Marques Simões, né? E tantos outros. Mas com você eu pude conviver assim lado a lado, consegui realmente encontrar todo o amor que eu tinha e eu não sabia pelo Ministério de Formação. E hoje, assim, como coordenador do grupo de oração, eu vejo o quanto eu fui moldado através da formação. A palavra de hoje foi a bênção. Fui batizado no Espírito Santo desde o momento que estava ali, né, no catecismo da Igreja Católica, né, Santo Agostinho, Santa Teresinha, né, São João Crisóstomo, né, todo o nosso depósito da fé. E eu queria agradecer imensamente a Laura, ao Samir, né, a Nayana, ao grupo de oração que permitiu que vocês fizessem parte conosco deste grupo de oração, num tempo em que nós estamos reaprendendo, né, a fazer grupo de oração. Né? Eu tenho lá, desde 94 que eu sou servo de grupo de oração, né, desde 92, perdão, que eu sou servo de grupo de oração, e mesmo assim nós temos que, a cada dia, reaprender. E tem sido muito bom mesmo. Né? Alguns ficam mais inibidos, outros se soltam mais, mas a seu modo, a palavra de Deus vem sendo proclamada. Eu queria, desde já, fazer um convite a todos vocês. Daqui 2 dias, na quarta-feira, nós vamos fazer uma live com o nosso padre, né, o Padre César. Frei César, que encardinou esse ano, né? Ele era carmelita descalço, e esse ano ele encardinou, é diocesano, né, então não é mais frei, é o Padre César. E nós vamos conversar, vamos partilhar sobre a pandemia, sobre a vida de sacramento neste tempo, sobre a vida de oração neste tempo, sobre as dificuldades, as precauções, os cuidados, mas também sobre a conversão que Deus está nos proporcionando através das mídias, né, das mídias sociais. Então, eu queria te convidar, quarta-feira, às 20 horas. Às 20 horas vai ser na casa dele, nós vamos transmitir, né, pelo Facebook, por esse Facebook do grupo de oração. Né? E mais uma coisa que a Nayana nos ensinou, eu estava partilhando com o Edson, né, essa ferramenta, né? Essa ferramenta que nós utilizamos hoje, né, o Steam Eard, né, que, assim, né, lá de São Luís do Maranhão, do outro lado do mundo, quando a gente costuma falar, né, lá no Nordeste, lá em cima, e uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão ágil, né, é o Espírito Santo realmente sendo esse dínamo, essa força que gera força, e a cada dia nós aprendemos mais de como nós podemos evangelizar neste tempo. Agradeço imensamente, Laura e Samir, e você, Nayana, né, que está no meu coração, está no nosso coração. Sintam-se família de Deus. Muito obrigada pela acolhida, Marcelo. Eu não é segredo para ninguém, eu amo muito você. Você, para mim, foi o meu irmão. Você e a Jane foram os meus irmãos. Você, a Jane, a Patrícia e a Vânia, para não dar confusão, tá? Então, que elas já estão online aí, tu já viu, elas já comentaram, né? Não, já mandei para ela durante a semana, olha, tem uma visita segunda-feira, entre, participe. Vocês me conhecem muito bem, mas ela é de Teresina, está lá em São Luís do Maranhão. Conheça um pouquinho. Então, agradeço de coração vocês, o convite, as outras famílias desse grupo de oração que também estão no meu coração, muitos que eu conheço, também são meus amigos. Agradeço aos meus irmãos de grupo de oração, Sami e a Laura, que esse casal abençoado, o nosso coordenador do nosso grupo de oração, nos deu a bênção para estar aqui, a nossa coordenadora estadual da renovação, nossa presidente estadual também deu a bênção, a Isabel Borges, nos abençoou para estarmos aqui, e o Adailton, que é o nosso coordenador do grupo de oração, também nos abençoou para estarmos aqui.
Eu só tenho a agradecer vocês, deixar o meu beijo, as minhas orações por vocês, agradecer as palavras que você disse para mim. Também passo a palavra para o Samir e para a Laura, para eles se despedirem. Né, para nós foi uma bênção participar. Veja só, a pandemia também ela possibilita coisas novas. Eu não sei se eu conseguiria, se eu faria, né, uma participação dessa num grupo de tão longe. Então, para a gente é uma alegria estar servindo a Deus dessa forma, né? Ele nos deu uma oportunidade e nós nos sentimos agraciados, né? Nós agradecemos a vocês do grupo de oração de Deus, né? E quando precisar de nós de novo para servir, estamos aqui, né? Eis-nos aqui. Pode ter certeza. Obrigada. Beijo, queridos. Beijo. Tchau. Tchau.